E as imagens, será que elas influenciam alguma coisa em SEO? Influenciam sim, e esse é o tema deste vídeo de agora. As imagens têm um papel complementar em SEO, mas um papel importante, viu? O Yoast, nesse artigo que você vê aí na tela, dá a seguinte recomendação: as imagens devem refletir o tópico central do post, ou então devem mostrar de forma ilustrativa a proposta no contexto do artigo. Então o que eu vou fazer aqui agora é listar 5 boas práticas que você deve seguir, né, para ter um bom desempenho em SEO a partir do uso de imagens. E a primeira dessas boas práticas é você prestar atenção ao campo Alt e à legenda. Só para você entender, o campo Alt é um campo que vem dentro do código da imagem, no HTML, e você consegue ver só de vez em quando esse campo Alt na sua tela. Por exemplo, quando a imagem por algum acidente não carrega e você vê um texto ali, né, no lugar dela, ou em alguns navegadores, quando você passa o mouse por cima da imagem, você vê um texto que aparece ali. Esse é o chamado campo Alt. Então, como trabalhar com esse campo? Nesse exemplo aqui eu peguei um avião, né? E alguns produtores de conteúdo mais preguiçosos talvez coloquem no campo Alt apenas a palavra avião. E isso não ajuda muito, porque você vai indicar para o Google que tem um avião na foto, mas não indica muito mais do que isso. Talvez o ideal fosse você dar uma informação mais completa, tipo: avião caça modelo Gripen NG da Força Aérea Brasileira. Daí o Google, assim como o ser humano, vai compreender melhor a descrição, porque ela está completa. O Google, ele não lê o que está na imagem, né? Ele lê textos, tá? Então, por isso, tudo que for texto relacionado à imagem é importante para SEO. Isso inclui, além do campo Alt, o nome do arquivo, o nome da foto ou da imagem que você tem, né? Aquele nome .jpg ou .png. Uma dica que eu dou aqui é o campo Alt, né? Você vai escrever um texto descrevendo o que tem na imagem para o Google entender. Faça o seguinte: repete o campo Alt no nome do arquivo da imagem. O ideal é você tirar, né, trocar as palavras com acento, ou seja, se tem um A com til, você deixa o A sem til, porque em alguns sistemas, como o próprio WordPress, que é muito popular, pode acabar gerando um errinho ali, porque ele vai converter o A com til em A sem til, vai dar uma confusão. Então você coloca ali, né, o nome da imagem sem acento e sem o C cedilha também. Outro aspecto importante relacionado à imagem, que também é o texto ligado à imagem, é a legenda da foto, né? Nesse mesmo arquivo aí de um avião, né, na foto de um avião, você poderia colocar na legenda algo como: o caça Gripen NG é fabricado na Suécia e em 2019 passará a ser usado pela Força Aérea Brasileira. Veja, a legenda aí sim é a parte do texto que é vista pelo leitor. Então o que você pode fazer é aproveitar para colocar na legenda uma informação adicional ao texto. Sabe por quê? A legenda é 16% mais lida do que o restante do texto. Pega por você mesmo, né? Normalmente você vê uma foto ali e tem uma legenda embaixo, você lê aquele texto, porque ele é curto e ele chama a atenção. Então aproveita a legenda para trazer alguma informação importante, tá? Segunda boa prática que eu quero trazer para você aqui é trabalhar com o tipo de imagem adequado para o seu texto, tá? Então vamos ver alguns tipos de imagem que podem ser usados aqui dentro da sua matéria ou do seu post, tá? Primeiro é a imagem factual, como usou nesse exemplo que você está vendo aí o blog do Brainstorm 9, um blog excelente de publicidade e marketing, que trouxe uma informação relacionada a um filme, né, o filme Gravidade, contando que cientistas da NASA não gostaram do filme, e para isso eles colocaram, né, um frame, né, uma foto de uma cena do filme, que é uma cena mais factual. É raro a gente ter esse tipo de informação e de foto, né, dentro das nossas matérias, porque nem sempre você tem uma foto relacionada diretamente à matéria. Sempre que você tiver, você pode usar. Normalmente você não tem, e aí você parte para outros recursos. Por exemplo, a foto de uma pessoa, como usou nesse caso a Forbes, né, ao falar do Jeff Bezos, que é hoje um dos homens mais ricos, aliás, o mais rico do mundo,
né, segundo o ranking da Forbes. Então, já que estava sendo anunciado o ranking dos homens mais ricos do mundo, eles utilizaram a foto do número 1. Você pode usar mais ou menos o mesmo recurso quando você, por exemplo, fala de um entrevistado, né, que está destacado na sua matéria, você fez a entrevista com alguém e você põe a foto do entrevistado. Esse é um recurso muito comum também. Um outro recurso bastante comum usado pelas empresas é o print screen, né, aquela imagem da tela. Aliás, nestes vídeos aqui do Dino, a gente usa isso com muita frequência. Por exemplo, agora, né, que você está vendo ali, o post explica o tipo de conteúdo que o Google adora, né? Então, para isso, eles utilizaram o print screen, né, explicando alguns elementos também de SEO, coincidentemente, né, também falando de SEO. Print screen também é muito usado quando você faz uma espécie de tutorial, ensina alguém a usar uma ferramenta, por exemplo. Tá? Outra forma muito comum de você colocar imagens no seu texto é fazer uma ilustração. O mesmo Content Marketing Institute, ou CMI para os íntimos, utiliza esse tipo de imagem, sempre criada por um designer, né? Eles fazem uma ilustração que traz o mesmo tema abordado, né, na matéria como um todo. Uma outra forma muito comum é você usar gráficos, como esse caso aí do Tecnoblog, que mostra o número de usuários ativos do Facebook. Gráficos são sempre ótimos para você comparar dados e mostrar a evolução de dados ao longo do tempo. A terceira boa prática que eu quero trazer aqui neste vídeo é você usar o formato de arquivo adequado. E aí você tem essas 3 opções de formato. JPG, que normalmente é menor, é um formato que te gera um arquivo menor, né, menos pesado, isso ajuda em SEO. Quanto menos pesado o arquivo for e a página for, melhor para SEO. E você pode ainda comprimir ainda mais o arquivo utilizando ferramentas como TinyJPG, que reduz o tamanho da imagem. Outro formato é o PNG, que é um pouco mais pesado que o JPG, mas tem a vantagem de trabalhar com fundos transparentes, coisa que o JPG não faz. E por fim, GIF, né, que é um recurso de animação de imagem bastante antigo, mas o GIF acaba sendo um pouquinho pesado, por isso você tem que tomar um cuidado para não tornar o arquivo de imagem muito pesado, né? Porque um dos critérios de ranqueamento do Google é o peso da página e o tempo que ela leva para carregar. Se você tiver imagens muito pesadas, você demora um pouco mais de tempo para a sua página carregar e aí você perde ranqueamento no Google por isso. Tá? A quarta boa prática aqui diz respeito a redes sociais e você deixar, né, a imagem em destaque na página para que ela seja exibida quando você vai compartilhar ou quando alguém vai compartilhar aquela sua matéria, o seu post numa rede social. Por exemplo, nesse caso aqui do Dino, né, você vê que essa página, ao ser compartilhada por mim na rede social, ela já traz exatamente a imagem chamada thumbnail, aquela imagem de destaque. Por quê? Porque foi configurado na metadescrição, né, da página, no cabeçalho da página, em HTML, dessa forma aí, usando essa tag que você vê aí, né, indicando, né, por HTML para o Google e para as redes sociais qual é a imagem que deve ser destacada. Por isso, se você não é muito um bom conhecedor de HTML, converse com o seu pessoal de TI ou de design que conheça isso, para ver se há essa configuração bem feita. Ou então, se você usa o WordPress, você não precisa ser conhecedor técnico de nada. Vai haver diversos plugins que garantem que essa imagem em destaque fique em destaque também quando há o compartilhamento nas redes sociais. E, por fim, a quinta boa prática aqui é usar bancos de imagens. Aliás, você deve tomar cuidado para não exagerar no uso de banco de imagens, porque eles podem fazer com que a sua página perca um pouco a originalidade, né? Se você usar excesso de imagens vindas de banco de imagens, seu site vai ficar muito parecido com muitas outras páginas que fazem a mesma coisa, ok? Então, uma forma de você driblar isso
é você criar as próprias imagens ou até você usar imagens que tenham a licença Creative Commons, ou seja, são imagens que permitem que você use livremente aquela imagem, né, desde que você dê o crédito ao proprietário da imagem. Você, no próprio Google, como mostra essa tela aí, pode conseguir essas imagens gratuitamente. Você vai no Google Imagens, clica em Ferramentas, depois em Marcadas para Reutilização e você escolhe o tipo de filtro que você vai utilizar, tá bom? Então é isso, espero que essas 5 dicas tenham sido úteis para você melhorar o seu SEO também a partir do uso de imagens. Se essas dicas relacionadas a imagens e SEO foram úteis, dê um like aqui no nosso vídeo, no canal do Dino, e principalmente, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para ser avisado sempre que houver uma nova postagem. Obrigado e até a próxima!